terminou agora há pouco, lá no Rio de Janeiro, mais preciso, em Volta Redonda, o jogo entre Fluminense e Santos pela categoria Sub-17. Os meninos da Vila enfrentaram o Fluminense lá em Volta Redonda. O jogo é válido pela semifinal do Campeonato Brasileiro Sub-17 e acabou terminando em 2-2. Um jogo que começou morno para o lado do Santos, mas aí veio o segundo tempo e deu uma equilibrada e foi um jogo até interessante. É claro que quando a gente fala das categorias de base, eu sempre digo aqui, eu gosto muito de acompanhar o Sub-17, eu gosto de acompanhar quando posso até o Sub-15 e o Sub-20, mas o Sub-17, como eu sempre falo, sempre tem algumas coisas interessantes ali no Sub-17, porque às vezes, quando o menino tem muita categoria ou é diferenciado, às vezes ele não chega nem no Sub-20. Ele do Sub-17, ele já pula direto para o profissional. Que foi o caso até que o nosso treinador Fábio Carilli fez lá com o Matheus Xavier. Levou ele lá ele estava fazendo alguns jogos lá no Sub-20, mas já foi lá para o time de cima, para o Santos Grandão, onde jogou aquele jogo contra a Chapecoense, mas também foi só. Depois desapareceu, pois ele retornou para o Sub-17 e está aí. O Fluminense, que abriu o placar logo no início do jogo, ali aos 7 minutos ali com o Caio, tem nome de Caio Jorge, mas o narrador, acho que na hora gritou até o Caio fez o gol e logo aos 7 minutos, talvez uma bobeira da defesa do Santos, porque ali é um jogo de atenção e você não pode ter aquela desatenção que teve o Santos. Um balão lá para a área, o rapaz dominou lá pela esquerda e tocou, o rapaz entrando livre. Todos os jogadores do Santos ali do lado ficaram só olhando e o rapaz tocou, parece que até meio sem querer na bola, mas fez o gol. Foi um jogo até morno, principalmente para o lado do Santos. Fluminense mais aguerrido ali naquele primeiro tempo, tentando levar mais perigo para o gol do Santos, mas na realidade não foi aquele jogo tão espetacular como a gente poderia imaginar que fosse. Mas aí no segundo tempo o Santos mudou a postura daquele primeiro tempo. O Santos veio mais agressivo no segundo tempo, atacando mais, judiando um pouco mais do Fluminense, judiando um pouco mais da defesa do Fluminense, e aí foi lá aos 15 minutos. Uma bela de uma jogada, uma falta ali na entrada da área ali, bem ensaiada. Um passou, o outro tocou, o outro parou e o Lucas Meirelles meteu o canudo e empatou o jogo para o Santos. Talvez uma jogada bem ensaiada para muitos treinadores aprender como faz algumas jogadinhas ensaiadas, talvez pegar o horário assim, tiver um tempo a mais, né, que terminou o treino, fazer umas jogadas ensaiadas assim, talvez é muito interessante, até para os times grandão aí que disputa campeonato brasileiro da Série B, da Série A, né, talvez é interessante, umas jogadas aquela interessante, porque é bem ensaiada, porque ajuda muitas vezes quando o cara vai bater uma falta e dá aquele chutão lá pro alto lá, que não põe nem dentro do gol. Então, às vezes, é bom para esses times aí de cima ficar de olho aí na molecada, que a molecada tem jogada ensaiada também. Mas aí, logo em seguida, outra bela jogada do Santos, um cruzamento rasteiro lá da direita do Lucas Meirelles. Encontrou o Matheus Xavier, que veio em velocidade, e na saída do goleiro, ele já tocou no contrapé do goleiro, o goleiro tentou chegar, mas não conseguiu, e o Santos virou o jogo para 2-1. É claro que são garotos e vai aprender muito, mas depois, já aos 30 minutos, o Fluminense chegou ao empate. Depois de ter uma falta, bateu, desviou, saiu para escanteio, e aí o rapaz lá bateu lá o escanteio, bateu aquele escanteio curto, a bola voltou, mas eu digo ali também que foi mais uma desatenção da defesa do Santos, porque ali pela direita deixou o rapaz livre para cabecear, o goleiro Paulo Henrique ainda fez uma boa de uma defesa, mas não adiantou porque o rapaz, o Wallace, estava livre e acabou fazendo o gol, o empate do Fluminense.
Portanto, 2-2. Agora o segundo jogo é dia 23, às 15 horas, na Vila Belmiro. Acho que vai ser na Vila Belmiro esse jogo. E aí o Santos vai sim jogar por uma vitória simples contra o Fluminense. Vejo o time do Santos, a molecadinha do Santos, mais time do que o Fluminense. Tinha uma galerinha lá gritando pro Fluminense, fazendo uma festa, a gente entende, às vezes é irmão de jogador, é pai de jogador, é parente de jogador, amigo de jogador, a gente entende isso daí também, pelos gritos que estavam lá, mas é legal, as categorias de base, é muito legal a gente acompanhar. No final ainda, o rapaz do Fluminense lá, bateu uma bela de uma falta, muito bem chutada também, olha, por pouco, o Santos não toma ali o terceiro gol ali, já em cima esgotando o tempo ali. Mas foi um bom jogo, principalmente no segundo tempo, quando o Santos mudou a postura dele e veio diferente para o segundo tempo. O Santos que jogou com Paulo Henrique, Guilherme Cruz, Rian, João Ananias e Lucas e Vinícius Lira, Gabriel Paes, depois Cabelo, Lucas Jaime, depois Fabiano, Murilo Pará, depois Lorenzo, Padula, depois PP, depois o João Alencar, entrou no finalzinho no lugar do PP, e o Matheus Xavier e o Luca Meireles. Olha, é como eu venho falando, Luca Meireles, o próprio Matheus Xavier, que já subiu para o time de cima, voltou, o Vinícius Lira, são jogadores bem interessantes. O 5 do Santos é bem interessante também, o Gabriel Paes. São jogadores que às vezes, eles no meio ali das categorias sub-17, porque são tudo garotinho ali, começando a carreira, começando a sua trajetória no futebol. Mas é claro que alguns desses meninos ali no time de cima, eles vão ganhando experiência, porque eles têm muita qualidade. O Luca Meireles, no final do primeiro tempo, fez uma jogadaça que aquela bola merece entrar. Mas, como se diz, muitas vezes é mais legal a bola bater na trave e não entrar, do que se ela entra direto e faz chua, porque parece que no pau faz pá. Porque ela parece que bateu no travessão, bateu na trave e a bola não entrou. Mais uma bela de uma jogada do Luca Meireles. Então, são jogadores assim interessantes. Luca Meireles, o Matheus Xavier, o próprio Vinícius Lira, o volante lá, o 5, o Gabriel Paes, gostei muito. É jogadores interessantes, que é como eu sempre falo, o treinador olhando ali, ele pode estar dando chance para esses garotinhos ali no time de cima e dando oportunidades para eles ganhando aquele amadurecimento no meio daqueles mais cobras, daqueles mais experientes do futebol. Talvez seria interessante. Mas um bom resultado para o Santos, 2-2, e agora vem o jogo de volta. Vamos torcer que o Santos possa aí, sim, fazer um grande jogo e se classificar para a grande final. Vamos ver se vai ser contra o Palmeiras ou contra o Botafogo. E aí o Santos grandão, que é claro, poucas notícias, voltou hoje, estava de folga, estava tranquilo, depois de todo mundo falar que o Santos perdeu a liderança. O Santos não perdeu a liderança, o Santos não era o líder do campeonato. O líder do campeonato era o Novo Horizontino, que jogou depois do Santos, ganhou e está na liderança do campeonato. O Santos continua em segundo, vai ter que vencer, e o Novo Horizontino não vencer para o Santos voltar na liderança. Vamos ver, quem sabe aí na próxima rodada agora contra o Goiás, quem sabe o Santos pode ultrapassar aí, desde que vença o Goiás lá e o Novo Horizontino não vença o Amazonas lá na Arena Amazonas. Vamos esperar que o Carille prepara bem esse time. Sempre me preocupa quando o Santos folga muito tempo, que é jogo muito espaçado, me deixa um pouco preocupado. Eu gosto quando joga final de semana, meio de semana, direto, sabe? Direto. Porque aí não tem tempo de treinar, não tem tempo de folgar, não tem tempo de inventar moda, não tem tempo de ficar aí pensando se vai ganhar ou não. Já entra em campo imaginando que tem que vir outra vitória. Vamos aguardar e esperar, quem sabe aí possa sim fazer um bom trabalho essa semana e fazer um bom jogo contra o Goiás lá na Serrinha, em Goiânia. Se inscreva no canal, deixa seu like, faça seus comentários, ative o sininho para receber as notificações. Eu sou o Raul Schott, ficam todos com Deus, até o próximo vídeo, se Deus quiser.